a todos! Sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui na nossa TV Humana, sempre levando um assunto diferente, muito entretenimento e conhecimento até você. Como vocês sabem, as semanas para mim são todas muito especiais, porque cada semana um tema diferente é escolhido para que você possa refletir sobre assuntos que são essenciais para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E, gente, o assunto de hoje envolve saúde. Mais especificamente, o movimento. Você já parou para pensar se você tem se exercitado ultimamente? Será que o movimento tem feito parte da sua vida, da sua rotina? Hoje nós vamos falar da importância dos benefícios do movimento para as pessoas, os nossos maduros da terceira idade. E para falar de um assunto tão especial, tão querido, eu trouxe aqui uma pessoa calibrada no assunto, Deise Pereira, profissional da educação física e personal trainer. Dê, obrigada pela tua presença aqui no meu Eu que programa. agradeço, minha querida. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão especial para mim. E eu sei a importância que é para muitas pessoas poderem ouvir isso e os benefícios, né, que isso vai trazer para muitas pessoas. Nossa, Deise, você falou uma coisa super importante, os benefícios. Não adianta ficarmos nas palavras, a gente tem que agir e colocar em prática a questão do movimento para obter esses benefícios de fato na nossa vida. Mas, Deise, para o pessoal conhecer quem é a Deise, conta um pouquinho do teu percurso, Dê. Como que você chegou hoje, como você é personal trainer? Você sempre pensou em ser, de seguir essa carreira relacionada à educação física ou não? Conta um pouquinho. Bom, eu comecei a praticar atividade física desde os 17 anos, foi até um pouquinho tarde, eu era, vamos se dizer, um pouquinho preguiçosa, né? E aí eu peguei muito amor, muito gosto pela academia. E aí eu fui morar fora, comecei a fazer turismo, não foi bem o que eu queria. Comecei na educação física, né? Porque todo mundo falava para mim, vai, Deise, é o seu perfil, você vai adorar isso. Aí eu me formei, comecei a educação física, me formei em 2002. Sempre atuei na área fitness e musculação, nunca trabalhei em escola. Então já trabalhei em 2 clubes e em algumas academias. Nossa, Deise, você então já teve a experiência de morar fora e depois, no retorno do Brasil, você começou a voltar a sua vida, a sua preocupação até em questão do trabalho com a questão da educação física e sempre voltada para a academia, né, Deise? Sim, sempre muito focada assim nessa área fitness, já dei muitas aulas de ginástica, depois também tive um período de trabalho na musculação, mas sempre voltado para público em geral, várias aulas variadas, spinning, pilates, aulas de localizada, trabalho de força. E aí entraram os idosos na minha vida, que eu Nossa, tenho uma paixão maravilhosa por olha eles, só. Deise, por esse trabalho. é interessantíssimo isso, porque muitas vezes a gente pensa na questão do esporte, do movimento nas aulas, quando jovens, crianças, adolescentes, e aí vai passando o tempo, a gente escuta muitos falarem, já foi meu tempo, não, não, isso não é para mim. Deise, a questão da força é extremamente importante trabalhar isso com a idade, não? Muito, Ju. E hoje eu percebo nos tempos modernos de hoje, em que tudo é baseado num elevador, num controle remoto, né? Na famosa Alexa, acenda a luz para mim. Verdade. E isso é muito triste. Cada vez as pessoas se movimentam menos, né? Então eu trabalho com muitas pessoas acima dos 40 anos e eu falo que não é mais estética, é saúde. E o poder do movimento, porque quanto menos a gente se movimenta, mais eu costumo dizer que é como se fosse um aparelho que vai enferrujando. Nós vamos enferrujando. Nossa, Deise, que coisa. Parece que quanto mais a gente utiliza, melhor a gente fica, e quanto menos, é como se atrofiasse. A gente fala por aí, né, Exatamente, eu Deise? costumo falar, a gente vai atrofiando, né, nesse sentido. E o poder, a importância do trabalho de força, principalmente na terceira idade, porque nós vamos perdendo muita massa magra, né? Nossos músculos, eu costumo falar, vão murchando. E é fundamental a gente trabalhar força em idosos, o movimento, o equilíbrio, a coordenação, porque isso vai impedir que eles caiam,
você ter as funções, né, diárias da vida, poder agachar, poder Exato. sentar, Sim. levantar, né? E cada vez vai se perdendo mais isso. E quanto menos movimento, pessoas que ficam, muitos idosos, assim, sem movimento, deitados, sentados o dia todo, é pior, gente. Vamos nos movimentar. Nossa, Deise, você está enfatizando bastante a questão da força. E é comum a gente ouvir das pessoas em geral, eu faço caminhada, alguns dizem, eu faço minha caminhada e tá muito bom. Alguns nem a caminhada fazem. Mas eu acho que é engraçado como não se enfatiza a necessidade de se trabalhar a força muscular. Pois é. Quando às vezes se faz um exercício, fica muito assim o superficial e a questão da caminhada, que logicamente exercícios cardiovasculares muito importantes também, mas a questão da força, né? Afinal, o músculo é quem protege o osso, né? Com certeza, nós somos carregados por eles, né? Ele vai sustentar todo o nosso esqueleto. E Exato. quanto mais fraco, pior é para quedas, para perda de agilidade. O idoso, ele tende a perder a marcha, né? A marcha vai ficando mais lenta. Então, só a caminhada não ajuda. Ele pode fazer a caminhada, mas também acelerar essa caminhada em alguns momentos, né? Porque o corpo se adapta a tudo. Então, só a caminhada não vai ter mais resultados. Ele precisa fazer um trabalho específico de força, de preferência com um profissional de educação física sabendo orientar, porque muitos idosos nunca fizeram nada a vida toda. Isso é algo importantíssimo que a Deise falou. Sim, Não é porque você não fez algo que você vai se manter assim, mas é preciso ter um profissional, por exemplo, como a Deise aqui ao sim, lado, porque de fundamental. fato, né, Deise, muitas quedas podem acontecer, ou mesmo questão de muscular, mau jeito e tal. Então, Deise, me conta uma coisa, quando você atende, você nota a diferença do idoso no início, durante o exercício, ao longo assim do tempo de atendimento, você percebe essa mudança na qualidade de vida? Muito. E isso é tão maravilhoso para a gente ver a evolução que eles têm, né? Começou com aquele pouquinho peso, fraquinhos, não conseguindo, mal conseguindo agachar, levantar, porque a gente começa passando movimentos básicos, né? O sentar, o levantar, um pezinho na mão mais leve, e aí a gente vai vendo a evolução, eles vão melhorando, aumentando mais a força, pegando esse peso maior, porque é fundamental o idoso, principalmente, não ter esse trabalho. Às vezes a gente pensa, não, eles são frágeis, vamos trabalhar com menos carga. E não, temos que cada vez fazer uma evolução de cargas, porque eles aguentam. Nossa, que legal. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo nas academias aquele idoso com aquele 1 quilinho a vida inteira. E é como eu disse, o corpo ele se adapta a tudo. Então a gente precisa dar um pouquinho a mais. Vamos, você aguenta. E diminuir, é lógico que com toda uma periodização, tantas repetições, menos repetições com mais carga, aí vai do profissional da educação física, né, E ali uma orientando. coisa que você falou, que eu acho que é fundamental, um olhar que eu vejo que você tem e que os bons profissionais, os profissionais competentes têm, não subestimar o seu aluno. Quantos de nós não subestimamos a mãe, o pai, idoso, né? Ou até mesmo as pessoas no geral, né? Não acreditam no potencial do outro. Uhum. Isso que você falou é de uma sabedoria muito grande, né? Porque é papel do profissional da educação física saber, né? Compreender Até como, onde até vai? onde vai, né, Isso. Deise? E muitos vão, inclusive, assim, não, mas eu não consigo, é muito peso, eu não aguento. E a gente vai trabalhando o psicológico também, que é fundamental. Você pode, você consegue, você é capaz. Né? Isso vale para todo mundo, para todas as pessoas, né? E é isso. E eu percebo uma questão da autoestima. Também ajuda muito. Daisy, o que é uma pessoa com a qualidade de vida em dia, no sentido do bem-estar corporal, do bem-estar físico, é uma pessoa que consegue se amar e estar pronta para amar o outro. Até em família, né? Quantas famílias que a gente percebe que às vezes não estão bem integradas, mas porque por vezes a autoestima ela está ali com algumas questões que precisam ser aparadas. E a questão física é extremamente Extremamente importante. importante, né, Ju? Se Eu, ver. eu costumo falar que é um tripé, né? Eu acho que é corpo, mente e espírito. São os três. Nós temos que trabalhar esses três elementos muito importantes na nossa vida, né? Sim. E eu, como eu trabalho nessa parte física,
Eu vejo o quanto é fundamental e também o quanto esse trabalho físico vai mexer com a autoestima, Exato. vai melhorar as funções cognitivas do aluno e melhorando a autoestima dele, é fundamental o trabalho. As funções cognitivas, né? Muitas vezes fica, preciso ler, trabalhar a leitura, que é excelente, é claro, mas o quanto que o sistema nervoso da gente não ganha com a questão do movimento, né, Muito, Daisy? porque não adianta você só sentar, ficar o dia inteiro lendo, você trabalhar somente esse lado cognitivo, né? É onde entra Exatamente. o tripé, a força motora, porque você vai estar com o cognitivo bem, mas e aí? E o seu corpo, como vai estar? Exatamente. E há um alerta, né, pessoal? Isso que a Deise coloca e colocou no começo do nosso programa, com a questão do cada vez mais a gente percebe do hábito das pessoas do sentar. Lógico, né? A gente vai ter os momentos, algumas atividades vão exigir, mas a gente precisa intercalar. E a questão do trabalho de um profissional da educação física, assim como a Deise, vai contribuir para que essas fugas, né, do sentar na cadeira, do correr ali, eu tô cansada, porque vai trabalhando inclusive o fôlego, a disposição, né, Deise? Disposição. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que só trabalham sentadas, né? Isso vai afetar a postura. Então, a gente tem que fazer um trabalho específico para isso. E é isso, quanto menos movimento a gente vai fazendo, mais o corpo vai enferrujando. Então, a gente tem que movimentar, nós não podemos parar. Deise, é interessante a questão das dores, né? Quando vai passando o tempo, algumas dores que a gente não tinha, né? Vão surgindo, né? Me coloco já no grupo, porque a gente, Eu pessoal, também. a gente diz assim, eu não quero envelhecer. Bom, quem está aqui, né, tendo a chance, a oportunidade de estar no planeta Terra, a gente tem essa questão do envelhecer, né, pessoal? Iremos Faz parte. envelhecer, Só todos não envelhece quem nós. não está aqui. Com certeza. Então faz parte. E o movimento, ele é um aliado para evitar essas dores, né, Deise? Muito, muito, porque o envelhecimento, o que vai fazer com que a gente perca nossas capacidades físicas, né, Ju? Perfeito. Que é força, que é flexibilidade, agilidade, equilíbrio fundamental, coordenação, tudo isso vai se perdendo com a idade, né? Mas todos iremos envelhecer e que as pessoas virem essa chave para a importância de se praticar. Eu costumo dizer que é principalmente a musculação. É lógico que a gente pode estar fazendo força em outros lugares, mas a musculação é fundamental. Isso. Para a vida. Para a Vida. vida. Então, você que está ouvindo isso, nunca é tarde. Nossa, Vá nossa, atrás. que conselho mais Muito, lindo. muito. É fundamental. E a gente percebe que até amizades as pessoas fazem, né? Eu vejo os idosos, Muito. né? Acompanho muito, gente, o trabalho da Daisy. Então eu sei de pertinho como que é o trabalho dela com as pessoas em geral, os alunos em geral e principalmente os alunos da terceira idade, né? O cuidado e o zelo, inclusive na organização dos exercícios. Porque muitos idosos chegam, e graças a Deus temos muitos amigos, e chegam e perguntam, eu já tenho idade, mas eu posso quebrar um osso. E justamente a Daisy sempre esclarece para evitar aí uma questão até de um acidente, né, Daisy? Porque o músculo estando forte, Muito bem, a pessoa, né? E com certeza. uma pergunta também que me fazem muito, no pós-operatório, na volta aí de uma cirurgia, é também recomendado que a prática física volte? Fundamental, fundamental, porque esses dias eu estava ouvindo até um especialista dizendo que conforme uma pessoa está num hospital, cada período que ela fica lá, ela vai perdendo cada vez massa óssea. Olha só. Massa magra, músculos, né? Por isso que tende-se a ficar bem magrinhos, né? Principalmente o idoso, quando está ali enfermo, e dá muita dó da gente ver aquela situação. Então, justamente, quando sai de uma situação pós-operatória, ou até de um acidente vascular cerebral, né? É muito importante a gente trabalhar essa força com o paciente. Nossa. É fundamental. 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 Gente, ela é um doce. E para muitos assuntos, a Daisy vai voltar aqui. Eu convido, inclusive, vocês a darem sugestões para o nosso programa. Já falei uma vez, não, várias vezes. Mandem as sugestões, porque todas eu leio com muito carinho. E Daisy,
Os seus conselhos foram para mim valiosos e com certeza para todos aqui imperdíveis. Muito obrigada, Ah, eu querida. que agradeço, Ju. É sempre uma honra estar aqui, Ai, que viu? delícia! E que todos mudem, virem essa chave. Nunca é tarde para começar um trabalho de força. Procurem uma academia, saiam de frente da TV, de uma cama, de um sofá e procure um profissional e corra atrás, movimente seu corpo para daqui a alguns anos isso não ser muito pior. Com certeza. E se você quiser contratar a Daisy, quiser levá-la, de repente, até para condomínio, atividades em grupo, quiser levar a Daisy também para montar o seu treino aí, gente, o contato dela vai aparecer, tá? Com certeza, eu tenho certeza que para você vai ser uma honra atender também Com certeza, os estou nossos à queridos. disposição, uma honra sempre Ai, que poder ajudar. gostoso. Muito obrigada mais uma vez, Eu que Daisy. agradeço, Ju, querida. Ai, Muito obrigada a obrigada. todos. Ó, obrigada, gente. Vocês estão sempre aqui comigo, aprendendo a como educar para transformar, aqui na TV Humana. Um abraço carinhoso e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.